No seu caso, como você encontrou o seu chamado pastoral? O meu chamado pastoral, ele surgiu de maneira curiosa, né? Se é que eu posso chamar de curioso. Uhum. Ele surgiu quando eu tinha por volta ali de 9 ou 10 anos de idade, num encontro de crianças da igreja, onde o pastor foi convidado para convidar com as crianças. Curioso, mas naquele dia eu decidi, né? Ou talvez vamos mudar essa fala, né? Foi a ocasião em que Deus me chamou para o ministério pastoral. Óbvio que ao longo da minha adolescência e juventude, outros caminhos foram trilhados, né? Mas apesar de ter trilhado esses outros caminhos, todos eles me reconduziram àquele chamado ministerial lá dos meus 9, 10 anos de idade. Legal. É interessante a gente ouvir isso, porque cada pessoa que senta na mesa, elas contam histórias diferentes sobre o chamado. E é muito gostoso de ouvir como Deus é criativo em chamar pessoas para servi-lo, né? E quando essas pessoas começam a se engajar nos ministérios, elas também começam a lidar com diversas situações. E no seu caso, você acabou lidando com a área de revitalização de igreja, né? O que inspirou você a se envolver na revitalização de igrejas que estão em declínio? Eu não sei se eu posso dizer que eu fui inspirado né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu entrei num cenário sem desejar ou sem enxergar onde eu estava entrando. Eu gosto sempre de me referir a um livro do Eugene Peterson, chamado Corra com os Cavalos, que agora parece que tem outro nome, foi relançado como Ânimo. No início do livro, já nem no primeiro capítulo, na verdade, foi na introdução do livro, ele diz assim, o meu primeiro ano de ministério quase me matou. Ele relata assim, e foi a minha experiência. O meu primeiro ano de ministério quase me matou. Né? Porque eu fui ser auxiliar de uma igreja que já no primeiro ano entrou num processo de divisão, né? de conflito, de cisão, né? E foi algo extremamente difícil de ser administrado, né? Sem experiência alguma, sem muito know-how, na verdade, com muitas expectativas, e as coisas se complicaram. Após esse momento de cisão, eu me vi como responsável, eu fui inserido como pastor responsável pela igreja. Então, assim, a gente entrou num cenário onde, entre parênteses, era uma questão de sobrevivência, né, da igreja. E aquela experiência, aquela circunstância, me proporcionou não só a vivência, a própria experiência em si, mas também a percepção e a visão. Por quê? Porque a partir daquele instante, Daniel, eu fui procurando capacitação, fui buscando entender, fui buscando me situar, né? Mas eu só fui entender onde é que eu estava depois de uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Então, foi esse cenário, foi esse momento que acabou me conduzindo para a revitalização. Por quê? Porque depois desse tempo, aí amigos e colegas começaram a tentar entender a experiência, buscar compartilhamento de ideias, né? Isso acabou me levando, inclusive, para um tempo onde eu fui ser auxiliar no seminário, dando aula, enfim, a coisa ela se configurou mais ou menos dessa maneira. Legal. E foi a partir dessa experiência que te levou também a escrever esse livro aqui, Revitalize? Sim, também. Né? Porque essa realidade que eu estou contando para você, ela não é uma realidade que durou 5 nem 6 anos. A gente está falando de uma realidade de 20 anos aproximadamente. Né? Eu passo primeiro pelo processo, depois eu vou para o cenário que eu vou chamar de acadêmico, dentro do seminário, depois acabo me envolvendo com pós-graduação, com grupos, com conversas, com diálogos, com palestras, né? E com outras experiências junto a amigos. Né? Até que, final de 2019, mais ou menos, surge a ideia de elaborar a mentoria, chamada mentoria Revitalize. E a ideia, no princípio, não era escrever um livro. A ideia era criar só um e-book que desse a entender qual era a intenção da mentoria. Mas daí veio a pandemia.
Quando surge a pandemia, eu comecei a escrever um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e mais um pouquinho. Quando eu vi, não dava mais para ser e-book. E aí aquilo que eu tinha escrito acabou se transformando num livro. Né? Então, assim, como algumas pessoas diziam que era possível sair da pandemia produzindo algumas coisas, ou com algumas coisas produzidas, né? Eu acho que eu fui uma dessas pessoas que saiu com algo produzido. Ou seja, eu saí da pandemia com um livro pronto. Né? Legal. Interessante você falar isso, porque comecei a ler esse livro aqui, e na medida que eu ia lendo, eu percebia algumas coisas muito similares às vezes, né? Falei, opa, tem algumas áreas que você precisa prestar atenção. Não pelo fato de, às vezes, a igreja da qual estou precisa de revitalização, mas pelo fato de que, opa, tem alguns sinais aqui que precisamos tomar cuidado, né? Isso, no processo de leitura, me levou a refletir algumas coisas.